Hoje, falaremos um pouco sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil, os conceitos DOTs e as medidas de gerenciamento de risco, além de relacionar tudo isso ao jogo Cities Skylines. Vamos explorar os principais aspectos dessas políticas, sua importância e como elas podem transformar nossas cidades. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida pela Lei 12.587 de 2012, é um marco fundamental para a melhoria do transporte nas cidades brasileiras. Essa política visa garantir a todos os cidadãos o direito ao transporte seguro, eficiente e acessível. Ela abrange diversos modos de transporte, incluindo pedestres, ciclistas, transporte público coletivo, transporte de cargas e transporte motorizado individual. Cada um desses modos tem suas particularidades e desafios específicos. Nessa política, temos o que chamamos de pirâmide invertida dos transportes. Hoje, as nossas cidades são pensadas sempre em grandes quantidades de carros e caminhões, fazendo com que esses sejam a base maior. Além disso, temos pouco ou nenhum planejamento voltado ao transporte público eficiente, ou meios de transporte ativo. A ideia da política é inverter essa pirâmide, fazendo com que os transportes mais sustentáveis sejam a maioria nas nossas cidades. Os carros geram a maior parte dos custos econômicos, ambientais e de saúde para a sociedade. Carros e motos juntos significam 85% dos custos sociais, enquanto o transporte público representa apenas 15%. Segundo pesquisa, na cidade de São Paulo, que já é famosa por seus problemas com trânsito e grandes congestionamentos, temos que a ocupação das vias por carros representam 88% do espaço. Esses 88% são responsáveis por transportar apenas 30% das pessoas. Você já parou para pensar qual o espaço ocupado por um carro no trânsito? E se substituíssemos esse carro por motos ou até mesmo por bicicletas? Para esse comparativo, consideremos o modelo médio de carro brasileiro, que tem medidas de 6 metros de comprimento por 3 metros de largura. Assim, temos uma área equivalente a 18 metros quadrados por carro. Nesse espaço, cabe um carro. Porém, esse mesmo espaço poderia dar lugar a 5 motos. Agora, se tivermos uma política efetiva e bem planejada e estruturada, poderíamos ter esse mesmo espaço sendo aproveitado para que 20 bicicletas façam o seu trajeto. Além dos ganhos individuais, como melhora da saúde, temos também uma cidade mais sustentável com menores emissões de gases poluentes, além de menos ruído. E quando pensamos no transporte público, como será que é essa proporção entre espaço, quantidade de veículos e pessoas transportadas? Segundo a Confederação Nacional de Transportes, os automóveis, que transportam apenas 20% dos passageiros, ocupam 60% das vias públicas. Em contrapartida, os ônibus, que transportam 70% dos passageiros, ocupam apenas 25% do espaço viário. Na imagem, podemos ver representados pela cor verde, a quantidade menor de pessoas que é transportada pela quantidade maior de veículos individuais. Em amarelo, vemos que são muito mais pessoas que são transportadas com uma quantidade bem menor de ônibus. Como podemos então fazer com que a cidade passe a priorizar melhores formas de transporte? Uma das ferramentas que podemos utilizar são os DOTs. Esse conceito visa criar comunidades compactas, caminháveis e conectadas ao transporte público de alta qualidade. São medidas contidas em um guia, que orientam cidades que procuram o desenvolvimento urbano sustentável. Os DOTs estão divididos em 8 princípios. Toda cidade que utiliza o conceito DOTs pode ser classificada de acordo com a quantidade de itens presentes conforme as métricas estabelecidas. As cidades podem receber um selo de ouro, prata ou bronze. Esse selo diz quão bem ranqueada a cidade está. O selo de qualidade DOT diz que uma cidade ouro tem projetos de desenvolvimento orientado ao transporte que são referências internacionais em integração de transporte e desenvolvimento urbano. Vamos conhecer quais são esses 8 princípios.
O primeiro princípio é o caminhar. Para termos qualidade de caminhada, o ambiente tem de ser seguro e completo para o pedestre. Ou seja, avaliamos então a segurança em calçadas e travessias. Além disso, precisamos que o ambiente dos pedestres seja animado e vibrante. Logo, as fachadas das ruas precisam ser visualmente ativas e permeáveis. As lojas, comércios e outras atividades presentes precisam ser convidativas e variadas. Outro ponto importante é a presença de sombra e abrigo. O ambiente precisa ter temperatura agradável. O princípio pedalar é bem intuitivo. Ele diz respeito a como estão as condições para os ciclistas. Nele é considerada então a rede de ciclovias presente, verificando se essa é segura e completa. Além da via em si, também é avaliado a acessibilidade ao ciclista, verificando se existem estacionamentos para bicicletas, acesso a edifícios e outras instalações necessárias. O princípio de conectar é essencial para garantir que as cidades sejam acessíveis e eficientes para pedestres e ciclistas. Esse princípio avalia a qualidade e a conveniência dos trajetos a pé ou de bicicleta. A característica das quadras é importante, pois quadras menores são mais convidativas aos pedestres a pé ou ciclistas. O transporte público é um requisito mínimo para cidades com selo DOTS. Toda cidade deve permitir que pessoas a pé possam ter acesso ao transporte público, sem ser necessário a caminhada por longos trajetos. Misturar é um conceito que muitas vezes é um pouco na direção contrária do senso comum. Uma cidade bem planejada também quer que diferentes tipos de atividades estejam presentes em todos os espaços, sendo assim, estejam bem misturados. Em um determinado bairro, por exemplo, deve haver uso comercial, uso residencial e atividades de lazer, todas juntas e acessíveis. Outro princípio presente no guia é o de adensar. Uma alta densidade residencial e de empregos dá suporte a um transporte coletivo de qualidade, a serviços locais e a atividade nos espaços públicos. Para entender o princípio compactar, temos que pensar nos empreendimentos já existentes nas cidades. Ele busca garantir que os novos empreendimentos estejam bem integrados com as áreas já existentes, evitando a expansão descontrolada da cidade, com melhor utilização do espaço urbano. As medidas buscam diminuir o uso de automóveis, mas eles também estarão presentes nas cidades. Mudar é um dos princípios que nos fala sobre a infraestrutura para carros. A presença de estacionamentos é importante também para a organização da cidade. Os acessos ou entradas para carros em uma quadra devem respeitar uma quantidade ideal, para que não haja muitas interrupções aos ciclistas ou pedestres com conversões de carros. O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento criou um conjunto de estratégias destinadas a mudar o padrão de mobilidade das pessoas, observando como, quando e para onde a pessoa se desloca, com a finalidade de aumentar a eficiência dos sistemas de transporte e alcançar objetivos específicos de política pública visando o desenvolvimento sustentável. Essas medidas são chamadas de medidas de gerenciamento de demandas. As estratégias de gestão de demanda priorizam o movimento de pessoas e bens em relação ao de veículos, isto é, meios eficientes de transporte como caminhar, usar a bicicleta ou o transporte público, trabalhar em casa, compartilhar automóvel, dentre outros. Todas essas medidas só conseguirão ser efetivas se tivermos esforços de poder público, das empresas e dos usuários da rede de transportes. Para conseguir alcançar esses objetivos, devemos tomar ações divididas entre medidas chamadas de push e pull. Medidas push são medidas de incentivo negativo, que são feitas para afastar o uso de um determinado modo. Já as medidas pull são as de incentivo. Elas são ferramentas para incentivar o aumento do uso de uma forma de transporte. E como podemos observar esses incentivos? Os incentivos positivos são investimentos em melhorias nos sistemas de transporte público, infraestrutura para bicicletas e pedestres,
conscientização dos cidadãos, criação de mais opções de mobilidade, investimento em um desenvolvimento urbano mais misto e compacto. Pensando nos negativos, temos as medidas de desincentivo. Temos como exemplos: aumento dos preços dos combustíveis, cobranças pela propriedade do automóvel, pedágio urbano, gestão de estacionamento, redução do uso do carro e da velocidade, planejamento urbano integrado, fiscalização. Mas como podemos então melhorar o transporte? A resposta é simples: combinando os dois tipos, push e pull ao mesmo tempo. Pense no acesso a um local de um evento, por exemplo. Muitas vezes, vemos que são criadas linhas especiais de ônibus e metrô para atender ao evento, aumentando a frequência e oferta de veículos. Só que, chegando ao local, o ônibus fica parado no trânsito devido à quantidade de carros presentes. Por que isso acontece? Aqui é um exemplo prático onde falta a combinação com uma medida de desincentivo. Para melhorar o acesso, deveria ter sido também pensado em dificultar o acesso ao carro, como por exemplo diminuindo a quantidade de estacionamentos, ou aumentando o valor por hora para estacionar. Este é um cenário atual dos problemas enfrentados no cotidiano de muitas empresas, para exemplificar como é possível adotar medidas de gerenciamento de viagens. De acordo com estudos, o custo de construção de uma vaga de garagem é de R$ 25 mil, e a ocupação média da maioria dos automóveis é de uma pessoa. Para mudar esse cenário, diversas medidas podem ser adotadas, como o marketing de reconhecimento ao funcionário mais sustentável, o incentivo ao compartilhamento de caronas, aumentando assim a ocupação dos veículos. Ao desincentivar o uso do automóvel individual e assim diminuir o espaço de garagens, é possível criar espaços de convívio e bem-estar dos funcionários. Dos deslocamentos dentro de uma cidade, cerca de 50% são por motivo de trabalho, gerando assim carregamento das vias nos horários de pico do dia. Com o movimento de entrada e saída de funcionários nos períodos de pico, há a formação de congestionamentos nos acessos e entornos das empresas. O problema pode ser solucionado, por exemplo, combinando políticas de incentivo ao uso das bicicletas. A empresa pode oferecer locais para o funcionário guardar sua bicicleta, e o poder público oferecer infraestrutura adequada nas vias, para que a pessoa escolha o modo de transporte ativo para ir ao trabalho. A oferta de ônibus fretado para os funcionários da empresa também é uma opção de melhor aproveitamento do tempo e diminuição do número de veículos na via. Para diminuir o fluxo de entrada e saída de pessoas e veículos, a jornada flexível e os horários escalonados nas empresas podem ser uma ótima opção. Diluindo o número de pessoas ao longo do período, consequentemente diminui o volume de carros na via, no mesmo período. Outros exemplos de combinações de políticas de gerenciamento de viagem são adotadas em alguns países para equilibrar o uso do veículo individual e incentivar o uso de transportes mais eficientes e coletivos. A taxação de estacionamentos em Londres limita o acesso de carros a certas regiões. A taxação de gasolina em Bogotá, por exemplo, reverte o valor em investimentos e mobilidade sustentável. A precificação de estacionamento em São Francisco torna mais caro estacionar o carro no centro do que acessá-lo de transporte coletivo. A cobrança pelas externalidades negativas do uso dos carros é medida promotora de saúde, de mitigação climática e, principalmente, de equidade e justiça no acesso à cidade. Há um grande potencial de geração de recursos para a mobilidade sustentável. A prática também é positiva ao fomentar uma mudança de comportamento na mobilidade urbana. Quanto mais pessoas deixarem o carro em casa para usar modos mais sustentáveis, melhor para as cidades e para todas as pessoas, incluindo quem precisa usar o carro.